dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em cada um de nós, nos nossos corações, nos fazendo sempre e continuamente crescer, prosperar no conhecimento e na graça salvadora do nosso Deus, que chegou a cada um de nós por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos aqui iniciar a nossa lição bíblica diária de hoje, da quinta-feira. Ontem, na quarta-feira, nós vimos as perguntas 7 e 8, quando Paulo disse que o amor, em hipótese alguma, pratica o mal, contra o próximo, contra as pessoas, em hipótese alguma, E ele conclui, depois de falar em 3, 4 versos, falando do fruto desse amor, que é a obediência, aos mandamentos de Deus. Quem ama desse jeito cumpre a lei, obedece aos mandamentos de Deus, conforme o contexto aqui do capítulo 13, versículo 10 de Romanos. Ele também disse, estimulando para que nós pudéssemos fazer isso, amar ao próximo, e no poder deste amor, poder obedecer a Deus, ele disse que nós precisamos compreender o tempo em que nós vivemos, o tempo do fim, o tempo que está próximo ao retorno do Senhor Jesus em glória à terra para reclamar o seu reino eterno, obviamente, e julgar a todos. Ele diz que é hora de compreender o tempo em que vivemos, Ele diz, chegou a hora de vocês, falando para cada um de nós, despertarem do sono. Ora, Paulo falando isso para aquele povo lá do século I da era cristã, aquele povo que estava ali incendiado, influenciado pelo poder do Santo Espírito sobre os apóstolos, repleto de dons e milagres, maravilhas que ocorriam naquela época, milagres verdadeiros, poderosos, Ele fala para despertar do sono. Agora imagine isso para nós nos dias de hoje, Na verdade, Paulo, falando, se pudesse falar diretamente para nós nos dias de hoje, ele falaria de uma forma ainda mais firme ou de uma forma mais agravada, porque o sono em que o mundo cristão religioso vive é realmente um sono pesado e precisa despertar urgente, porque o tempo em que nós vivemos, como diz Paulo aqui no versículo 11, a nossa salvação está muito mais perto do que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós começamos a crer. Então, hoje na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que argumento espiritual Paulo usou para estarmos somente na luz? Então, Paulo quer nos convencer de que nós, depois de despertarmos do sono, do marasmo, da falta de vontade de trabalhar para o Senhor, de viver a verdade, de viver em obediência ao Senhor, ele tem um argumento aqui. Que argumento é esse? Romanos 13, 12 diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Que linguagem bonita, poética, o apóstolo Paulo está trazendo aqui. É uma linguagem inspiradora, quando ele diz que a noite está quase acabando. Que linguagem é essa que ele está usando? Ele está dizendo assim, olha, os dias de trevas deste planeta, os dias de pecado, porque a Bíblia sempre vai atrelar a escuridão ao pecado. E a Bíblia vai sempre falar do dia claro,
o despontar do dia, o despontar da claridade do dia ao retorno de Cristo em glória. Ou seja, o tempo de vida de pecado deste mundo está chegando ao fim, como uma noite que está acabando e está lá de manhãzinha cedinho, na madrugada, né? A gente começa a perceber que o sol vai nascendo lá e começa a clarear, né? O céu que estava negro começa a ficar cinza e do cinza vai para um azul escuro e aquele azul vai clareando, né? Até que o sol apareça e clareie o dia. Então, nós, como diz Paulo aqui, estamos vivendo o finalzinho da noite. O dia, que é a volta de Cristo, está quase amanhecendo. O dia logo vem, é a expressão que ele usa aqui. Então, ele diz bem claro, portanto, deixemos de lado as obras das trevas. O que ele chama de obras das trevas? Ele está falando de todas as obras do mundo. Tudo aquilo que neste mundo me agarra, me amarra, me prende para que eu permaneça nele. Tudo aquilo que me prende ao mundo, se é a minha carreira profissional, se ela está em primeiro lugar, na frente de Deus, na frente de Cristo, está errado. Se eu vivo neste mundo para buscar a fama, para buscar o dinheiro, para buscar o bem-estar, para buscar os prazeres carnais, os prazeres para atender somente os desejos e as necessidades do meu corpo carnal, isso significa dizer que eu estou preso a este mundo. Escolhi ficar neste mundo quando os apelos do Santo Evangelho, que saiu da boca do próprio Cristo, é que nós não nos apeguemos nada disso. Nada neste mundo deve ter valor a ponto de eu colocar o meu coração nele. Nem na minha igreja. Olha só. Nem naquela igreja que eu frequento, o templo, né, o âmbito físico, a rotina que eu tenho lá. Nem a isso eu tenho que me prender, né? Imagine no tempo de Cristo, se o povo de Jerusalém, se os discípulos tivessem apegado àquele templo lindo, maravilhoso, né? Aquele templo construído lá em Jerusalém, né? Do templo nos dias de Salomão, agora reformado, até então reformado ali por Herodes. Isso era tão belo que os discípulos chegaram para Cristo lá no início do capítulo 24 de Mateus e disseram: Senhor, olha essas colunas, olha que coisa maravilhosa. Cristo chega para ele e diz assim: vocês não entenderam nada que eu falei para vocês até agora? Isso daqui não vai ficar pedra sobre pedra. Até esse templo, que é o templo de Deus, vai virar cinza, vai virar pó, vai ficar numa pedra sobre outra. Tudo será derrubado, disse Cristo. Mostrando que nós não devemos apegar nem às coisas físicas que estão ligadas à religião, à religiosidade. Isso são ensinamentos espirituais que o homem precisa entender. Precisa, como diz Paulo, despertar do sono, para que a luz da verdade, a luz do discernimento da palavra de Deus, chegue ao homem e desperte para o preparar, para encontrar com o seu Senhor quando o dia clarear. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta. O 10º questionamento traz aqui o seguinte: como Paulo descreveu as obras das trevas, ou seja, todas as obras deste mundo, aquilo que me prende, que me faz sentir amor por esta vida temporária. O que é que ele diz aqui em Romanos 13, versículo 13? Ele diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade sexual, não em depravação, não em desavença e não em inveja. Olhe o que Paulo vai citar aqui. Ele vai citar 6 características ou 6 frutos da maldade, da perversidade, do pecado. Ele vai falar de orgias, vai falar de bebedeiras,
de imoralidade sexual e depravação, desavença e inveja. A lista é maior? É muito maior. Mas essas 6 aqui que ele está falando, das quais, vejamos aqui que ele está falando aqui de 3, que tem a ver com uma das maiores desgraças deste mundo. Quando ele fala orgia, imoralidade sexual e depravação, está tudo ligado às questões sexuais, aos prazeres da carne, o prazer sexual. Aqui você pode classificar, por exemplo, a pedofilia, que é algo terrível, adultos completamente pervertidos com o espírito de Satanás na mente de alguém, de um homem que deveria proteger uma criancinha, ele abusa, colocando naquela criança um trauma eterno não, né? Mas um trauma durante a sua vida toda, enquanto viver neste planeta aqui, não consegue se livrar daquele trauma. Terrível o abuso sexual, que já imaginou? A imoralidade sexual que ele cita aqui, nunca houve uma desgraça tão grande quanto isso. Eu tenho assistido, inclusive, alguns testemunhos no YouTube de alguns pastores. Alguns têm a coragem de ir lá e pedir ajuda, dizendo que pediu até para se afastar do ministério, porque se envolveu com a pornografia, com o celular na mão, sem ninguém ver. Ele começa a acessar sites no caso do homem, né, o pastor, de mulheres nuas, e aí se viciar naquilo, aí enfrentar problemas no casamento, e enfrentar problemas porque agora ele vai entrar por práticas sexuais, como o unanismo, né, a prática do sexo sozinho, e aí isso vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar a sua relação com a sua esposa, vai destruindo o lar. Isso é uma desgraça. E hoje até as crianças, se não tiverem cuidado com o celular na mão, ela tem acesso a esse universo pervertido, sem monitoramento. Muitas vezes os pais entregam, né, o celular na mão do filho. É quase um crime fazer isso. Muito cuidado, todo monitoramento ali, né, para os filhos que já têm uma certa idade. Criança nova é um perigo, né? Os desastres estão aí por aí. Então, a imoralidade sexual, ela é terrível. Ela entrou na igreja com força total. Tem até pastor aí que quando abre a boca, pastor famoso, né? Quando abre a boca, a gente vê que só pelo jeito dele falar, algumas palavras que ele coloca sem nenhum pudor, a gente percebe realmente que aquela figura ali parece que está frequentando ambientes perigosos, né? Tem que ter muito cuidado com isso. E a questão da depravação, ou seja, é um mergulho assim, agravado dentro desse universo. A depravação, você pode dizer assim, a relação sexual homem com homem, a relação de um pastor que à noite, uma esposa de pastor que à noite, por exemplo, se fantasia ali à noite de madrugada quando ninguém vê e vai para lugares que um crente normal não pode ir. Agora, um membro de igreja mais simples é algo terrível. Agora, imagine um líder religioso. E nós temos visto aí muitos escândalos, né, no Brasil, entre aspas, pastora, né, presa por ter matado o marido, por frequentar boates, por praticar trocas de casais, né? Ou seja, palavras e ações que isso não deveria ocorrer em hipótese alguma dentro do universo religioso cristão. Por quê? Porque as escrituras, elas são muito claras em relação ao perigo. É como se a pessoa não tivesse comido a palavra da sabedoria. É como se ela não tivesse entendido a mensagem de Deus quando disse, guarda esse mandamento, não adultere. Ela não entendeu. E aí, ou talvez seja dessas igrejas aí, que ficam assim, não, todos os mandamentos passaram, agora pode adulterar. Eu acho que é desse povo que recebeu uma mensagem no subconsciente, de que não tem mais lei, não tem mais nada, e entraram por esse caminho, e aí a gente vê a igreja, professa a igreja cristã, no estado, Paulo diz que é o estado de sono, né?
eu vejo num estado de depravação. O texto que ele usa aqui, não estou também aqui generalizando, não estou dizendo que nessas igrejas não haja homens e mulheres de Deus fiéis na igreja cristã institucionalizada, né? Não estou dizendo isso porque sempre tem o homem, né? Deus tem os seus, sempre houve, como ele disse lá para Elias, tem 7.000 joelhos aí em Israel que não se dobraram a Baal. Então a gente não pode duvidar disso. Há homens e mulheres espirituais, sim, mas a maioria absoluta, a gigantesca maioria está aí. Não é à toa que Paulo, escrevendo a sua igreja, a igreja de Cristo, ele cita isso aqui, ó, cuidado com a orgia, cuidado com a bebedeira leva às imoralidades sexuais, o sujeito bêbado fala besteira, faz besteira, cuidado, não é? Cuidado com as desavenças, cuidado com as violências aí, né? A gente vê aí homens, até homens famosos, se envolvendo aí e sendo assassinados. Por que aquele pastor ali foi assassinado? Né? Tomou uns tiros ali, envolveu com crime organizado, né? E outros absurdos que a gente toma conhecimento, que quando vê Paulo escrevendo aqui, não é nenhum absurdo. Absurdo é o religioso, o crente, o membro de uma igreja, achar que aquela igreja dele é perfeita, achar que aquele pastor ali é prova de queda, achar que o crente já está salvo porque o crente é perfeito, né? Já está salvo, já está, né? Tem muita gente ainda vivendo esse romantismo imaturo, infantil, porque não conhece a palavra de Deus. Paulo não está escrevendo aqui para o mundo, não. Essa fala aqui é para a igreja. Paulo não escreve para o mundano, não. O mundano não tem acesso à carta de Paulo, não. Paulo está escrevendo para a igreja, falando para os crentes. O mesmo Paulo que não tem papas na língua e não tem medo de dizer, quando escreve à igreja lá de Corinto, ele diz assim, olha, eu sei que vocês aí, tem gente que está deitando com a mulher de seu pai. Já imaginou? O nível de imoralidade sexual, o nível de perversão? Um sujeito que deita com a sua própria madrasta, com a sua própria mãe? Pois é o que Paulo diz. Então, Paulo está escrevendo à igreja. Atenção, crentes que vão ouvir esse áudio, não pegue esse texto aqui e ache que está falando com o mundano. Não aplique esse texto aqui ao mundano. Aplique à igreja, porque Deus manda a sua carta para a igreja. Aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, então participe da igreja de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos desperte para o entendimento verdadeiro da sua palavra.